Você está sem microfone, Cláudia. Oi, pessoal, voltei, desculpa. Acho que já faz parte da nossa rotina, né? Principalmente quando a gente está falando, sempre acontece. Então, vou retomar aqui o slide e a gente retoma aí. Aqui. Foi, Cláudio? Falei nada, não. Você... Não, vocês estão vendo agora o slide? Ah, foi, entendi. Foi. Sim, tá ótimo. Tá, então vou dar sequência, então. Eu estava dizendo, no momento que caiu, acho que vou voltar um pouquinho, né, que as joias da dona Antônia Leal, elas correspondem a 7,3% do patrimônio, mais inclusive do que a escravaria, que correspondia a 4%. A análise da cultura material, sumariamente delineada nesta apresentação, sinaliza um estilo de vida sofisticado, bem como um trânsito de objetos entre as várias partes do Império Lusitano. A ligação do casal com a metrópole, aliás, pode ser identificada não apenas pela naturalidade portuguesa e a formação do Manuel Braz, né, e a formação em cânones na Universidade de Coimbra. Dona Antônia Leal declarou no inventário, abre aspas, que pertence ao seu casal vários bens que se acham na freguesia de Condeixa, no Reino de Portugal e na sua vizinhança, assim como móveis de raiz declarados pelo mesmo testador. Vários pontos identificam as tramas da rede social e econômica que se estabeleceu nos dois lados do Atlântico. Outro exemplo, localizamos duas cartas dirigidas ao Conselho Ultramarino em que Braz pede licença para viajar para Portugal. Os bens que ele possuía justificavam sua presença, mesmo que eventual, para cuidar das propriedades. Um fato, no entanto, chamou a atenção quando da leitura do testamento. Como era costumeiro no período colonial, enviou seu primogênito, homônimo, para estudar na Universidade de Coimbra. No entanto, Manuel Braz Ferreira da Silva, o filho, né, parece não ter correspondido às expectativas do pai, né? Quinto testamento, só vou voltar aqui um pouquinho antes, essa é a composição da distribuição dos bens do Manuel Braz, seguindo, né, os seus colegas aí, muitas barras de ouro, bens de raiz, e as joias da Dona Leal, né? Os livros, como ele era um indivíduo muito abastado, né, com muitas propriedades, a gente tem 1,2% do patrimônio dele em livros, tá? Então, quando ele, no testamento, ele diz o seguinte: declaro haver gasto com meu filho Manuel Braz, depois que foi para Portugal, coisa de 4.000 cruzados, ou que na realidade constar dos recibos e remessas que foram constantes. E dito meu filho não fazer o bom uso que devera do mesmo dinheiro, e aí vai, né, por confiar da honra e bondade de minha mulher, se não digo que esquecera do mesmo filho, a fim de que se faça e se ponha em estado de homem. Até o momento, não conseguimos localizar outros documentos que tragam mais informações, como, por exemplo, se o Manuel Filho chegou a concluir ou não os estudos na Universidade de Coimbra, onde se estabeleceu após o retorno ao Brasil, o que fazia depois do falecimento do pai, se morreu ou não em Mariana, né? Até agora a gente não encontrou o inventário dele. Já a sua única irmã, Maria Valentina da Silva Leal, casou-se com o capitão José da Silva Pontes, adquirindo uma fortuna considerável, 34 contos de réis. Mas alguns anos depois, em 1800, ela fica viúva. O que podemos afirmar, no entanto, é que o filho de Braz não fez bom uso do dinheiro concedido para sua estadia na metrópole. A documentação revela que o pai, decepcionado no leito de morte, pediu à dona Antônia Leal que, abre aspas, né, como já foi dito aí, esquecera do mesmo filho a fim de que se faça e se ponha em estado de homem. E é nesse momento que a esposa de Manuel Braz passa, né, de coadjuvante a protagonista dessa história. Voltemos, então, as atenções para a Dona Leal, que um ano após o falecimento do seu marido, Manuel Braz,
nos informa que a biblioteca dele ainda não tinha sido avaliada pelos louvados. Para dar seguimento, então, ao processo cartorial, ela indica 2 indivíduos para realizar a contagem e o balanço dos livros. Aí abre aspas o próprio documento. Diz Antônia Luísa da Silva Leal, viúva que ficou do Dr. Manuel Braz Ferreira, como testamenteira e inventariante dos bens desse casal, para concluir inventário do casal, precisa de avaliadores para os livros e, por isso, nomeia o doutor Antônio dos Santos Ferreira e o doutor Antônio da Silva e Souza. E aí vai, né? A nomeação dos 2 indivíduos justificava-se, na ocasião, em razão de ambos serem também advogados, qualificando-os para avaliação dos livros segundo categorias, qualidades e preços. Eu fiquei, né, à medida que eu fui lendo o inventário, eu falei, quem são esses 2 indivíduos? Né? Isso lá em 2018. Tinha pouco contato com essa documentação de Mariana ainda. Então, quem de fato eram os avaliadores, advogados recomendados? Né? Os 2 Antônios. Ao buscar informação sobre os 2 avaliadores, descobrimos que um deles, Antônio da Silva e Souza, casou-se com a referida viúva. A comparação dos inventários pós-morte dos 2 ex-maridos evidencia que a riqueza de Manuel Braz era muito superior à de seu colega Antônio da Silva e Souza. É provável que o patrimônio do Souza, né, já tenha sido distribuído em herança entre os 7 filhos do primeiro casamento que teve com Dona Rosa Joaquina da Silva. Em seu inventário, sequer encontramos bens de raiz. Então, esse é a distribuição dos bens do Antônio da Silva e Souza. Não encontramos bens de raiz, a não ser, né, 25 lotes de terras minerais citas no Morro do Itacolomi. A gente vê que tem uma diferença, né? Os livros aqui no patrimônio dele têm ali, né, um valor, a terceira maior item, né, de valor no patrimônio. Isso nos faz supor que Antônio da Silva e Souza, além de contrair núpcias com a viúva de seu colega de profissão, foi morar no imponente casarão localizado na Rua Direita e, muito provavelmente, adicionou à sua já alentada biblioteca outros tantos livros que um dia pertenceram a Manuel Braz Ferreira. Segundo Álvaro de Araújo Antunes, que estudou, né, está aqui nos ouvindo, estudou bastante, principalmente no mestrado, né, o colega, o Pereira, mas falou bastante também do Antônio da Silva e Souza. Segundo Álvaro, ele era um proeminente advogado, atuando principalmente na segunda metade do século XVIII. Rivalizava em suas ações e libelos, principalmente com o doutor José Pereira Ribeiro, que foi o objeto de estudo do Álvaro. Cunhado, né, o José Pereira Ribeiro, cunhado pelo próprio Silva, como pertencendo à facção contrária a seus interesses, em sentenças e relações com juízes. Os estudos de Álvaro Antunes destacam ainda que, abre aspas, Antônio da Silva e Souza possui inimigos no campo do direito, aos quais ele próprio Silva os denominava de letrados novos. Amizades e inimizades à parte, o fato é que o viúvo Antônio da Silva e Souza casou-se com a viúva de seu colega Manuel Braz. Casamento entre membros do mesmo estrato social eram recorrentes. Mas o que chamou a atenção é o fato de que 70% da biblioteca de Braz foi, ao que tudo indica, é uma suposição, parar nas estantes de Souza. A documentação aponta que o segundo casamento não durou muito. Dona Leal ficou viúva em 1801. Continuamos buscando vestígios que permitissem localizar Dona Leal e a biblioteca. 10 anos depois do falecimento dos seus 2 maridos, né, o Braz em 1787 e o Antônio Souza em 1801, localizamos Dona Antônia Leal, proprietária ainda do grande sobrado na Rua Direita. Isso foi possível pela 10ª predial de 1811, né, que eu estudei, e a 6ª casa, aqui a 10ª, né, que era um imposto que se cobrava sobre as edificações em Mariana, né,
na verdade, né, no Brasil colonial, que é uma lei de 1808. E aqui está o Largo da Sé, seguindo, né, seguindo a via direita pelo lado direito. E aqui, né, a gente localizou, só falando aqui, na 10ª predial de 1808, lhe foi cobrado o imposto não só da edificação do sobrado, como das lojas, como o aluguel das lojas que se localizavam no primeiro andar da edificação, lembrando que o edifício tinha aquelas portas, né? Então, propriedade da mesma de sobrado, e parte térreas com 2 lojas, tudo arbitrado por mês em R$4.000, Aqui tem uma segunda propriedade dela também nessa mesma rua, que é a propriedade número 5. Né? Bom, eu vou fazer aqui uma pequena pausa antes da gente entrar para algumas considerações, né, tentando linkar essa história com a historiografia e pensar o que a gente pode, né, extrair dessa história que está em andamento, né, provavelmente algumas lacunas e que vão ser sanadas ou não depois. Como que eu acho, qual que é, né, esse problema que eu levantei de que a biblioteca foi incorporada pelo Antônio Silva, né? Porque eu localizei os livros, então aqui a gente tem um exemplo, né? O Valasco, Tome Valasco, nas consultas, você encontra eles duplicado na biblioteca do Silva, né? Vou falar Braz e Silva, o que está em vermelho é a biblioteca do Silva, do Antônio Silva e Souza, e aqui na primeira coluna, em preto, aqui, a biblioteca do Braz. Então, por exemplo, os repertórios novos, a gente acha eles todos repetidos, né? Alguns, inclusive, com o mesmo valor, outros com valor pela metade, em razão, né, dos livros estarem muito velhos, isso é dito na descrição. Então, por exemplo, aqui as ordenações do tombo, né, a gente acha aqui vários volumes, vários tomos. Aqui um item só para exemplificar, né? A nobiliarquia portuguesa de Vilas Boas foi avaliada em 900. O tomo da nobiliarquia portuguesa de Vilas Boas, muito velho, avaliado em 450. Então, é um exercício que eu fiz, né? Listei todos os livros do Braz no Excel, né, numa planilha, e todos os livros do Antônio da Silva e Souza, né, e fiz esse entrecruzamento aí, né, dos prováveis, dessa provável incorporação da biblioteca. Bom, então, vamos lá. A reflexão da história que envolve, né, os 2 casamentos e a suposta união de 2 bibliotecas, suposta, né, nos reporta ao oxímero excepcional normal proposto por Eduardo Grande, ou seja, o caso apresentado constitui, ao mesmo tempo, desvio e regra na sociedade setecentista. Nesse sentido, o exame da excepcionalidade ou da regra pressupõe analogias que tentamos fazer ao comparar a realidade material e simbólica dos inventários dos advogados. Segundo Jacques Revel, a ideia de excepcional normal permite construir, abre aspas, modelos genéricos, ou seja, modelos que permitam integrar completamente, e não mais como exceções ou desvios, os percursos e as escolhas individuais. Então, pensar, né, nessa regra de casamento entre iguais, né, e também essa excepcionalidade no caso aqui, né, desse caso singular aí. Embora o que aflora das fontes entrecruzadas, né, as informações dos inventários, com os testamentos, com a 10ª predial, e eu pretendo depois incorporar também, né, os registros paroquiais e fazer uma pesquisa também na Universidade de Coimbra, né, acho que uma das conversas que eu tive com o Álvaro, é possível a gente fazer isso até
sem ir lá. Depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso, mas eu não consegui avançar muito até esse momento aí. Bom, então, enfim, né, o que aflora das fontes entrecruzadas, inventários, testamentos e a 10ª predial, corrobora com os estudos acerca da posse, da circulação, do destino, né, essa fortuna crítica dos livros privados na colônia, dos casamentos entre iguais, entre aspas, né, do papel da mulher na sociedade setecentista. No caso da posse de livros, os estudiosos têm ressaltado que o empréstimo era importante para essa circulação, né, de ideias e, abre aspas, citando Álvaro, o próprio reconhecimento social dos proprietários de livros, fecha aspas. Bom, não temos como aferir se Dona Antônia Luísa da Silva Leal teve ou não acesso à leitura dos livros descritos na documentação cartorária, ou outros, né, não indicados na fonte. Acho que foi ontem, né, ao longo dessa semana, acho que foi o Luciano comentou, né, assim, que nem tudo, e a gente que trabalha com inventários, sabemos que não só os livros, mas outros objetos valiosos, né, às vezes eles são escondidos exatamente para não entrar, são ocultados, né, para não entrar na avaliação dos bens. Então, no caso dos livros, por outras razões, né, mas é possível também. Então, isso, né? Não temos como aferir se Dona Antônia Luísa da Silva Leal teve ou não acesso à leitura dos livros descritos na documentação cartorária ou outros não indicados na fonte primária. O que podemos afirmar com certeza é que viveu cercada por estantes de livros durante praticamente toda a sua vida. Sua assinatura, e ela está aqui, eu peguei o processo de 1787, do inventário do primeiro marido, e o inventário de 1801, né, do Antônio da Silva e Souza. Em vários momentos, né, ela assina as petições, enfim, os documentos, como, né, inventariante, testamenteira dos dois inventários. Sua assinatura, em vários momentos do trâmite cartorário, sinaliza domínio da caligrafia. Do mesmo modo, ao solicitar e indicar pessoalmente os advogados que deveriam avaliar a biblioteca, pressupõe-se que havia entre esses indivíduos uma rede social, né, falada bastante também pelo Álvaro, relações que rendeu, inclusive, um segundo matrimônio. É isso, pessoal, que eu tinha para dizer, né? Iniciando aqui, inaugurando aqui a minha primeira experiência com os livros, né? Por meio da cultura material, eu acabei chegando nessas bibliotecas. Agradeço imensamente aí o convite, novamente, e o acolhimento aqui no grupo. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Bom, vamos começar abrindo as inscrições. Eu só queria te perguntar uma coisa, Cláudia. Você achou o inventário dela depois, ou você não procurou? Seria interessante. Está sem microfone. Você está sem microfone. Não achei o inventário dela e não achei o inventário do Manuel Filho também, que seria fundamental para ver se, né, esses livros, de alguma forma, foram parar também com ele, né? Então, assim, as duas grandes lacunas do trabalho, quer dizer, o trabalho tem muitas lacunas, mas eu acho que seria verificar essa permanência dele em Coimbra, né? Acho que isso com mais cuidado, e localizá-lo, né, em algum momento aqui ou em Portugal. Como o Manuel Brás tinha muitas propriedades lá no norte, porque Condeixa fica próxima a Coimbra, fica a 20 quilômetros de Coimbra, é provável, não sei, né? Pode ser que ele tenha ficado por lá também. Preciso acompanhar mais o inventário, enfim. Preciso dar mais fôlego a essa pesquisa. Como eu disse, eu parei, né, a minha pesquisa com os objetos, porque eu trabalho bastante com os utensílios domésticos e tenho pesquisado bastante a indumentária, né, que vem do Oriente, para me debruçar sobre essa história que eu achei, no mínimo, curiosa, né? Você chegou a pesquisar aquele catálogo de alunos de Coimbra online que tem?
Pois é, eu não consegui, Cláudio, localizar. O Álvaro acho que tinha me falado isso, né? Eu entrei, Álvaro, na Universidade de Coimbra, mas não sei, acho que a gente também tem que saber buscar, né? Acho que eu não consegui localizar. Provavelmente ele deve estar lá, né? Não sei. Porque em outros momentos do testamento, que eu não coloquei aqui, que eu não trouxe para vocês, o Manuel, pai, né, fala disso, do que ele não estudou e etc. E tal. Thaís? Então, bom dia a todos. Cláudio, parabéns pelo seu trabalho. É curioso, né? A gente frequenta tanto a Casa Setecentista, nunca imagina, quer dizer, a gente sabe que alguém esteve lá antes de ser Casa Setecentista e fã, mas é muito interessante assim ver quando alguém se debruça sobre um pouco mais da história da casa e no limite da própria cidade de Mariana, né? Eu fiquei curiosa sobre duas coisas. Uma é o que você falou que pelo menos nesse texto você não é o seu objetivo, mas você mostrou um slide e eu fiquei muito curiosa com os cacos de louça, né, de pratos, disso e daquilo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre a prospecção arqueológica como uma parte do cruzamento de fontes nesse trabalho que você faz sobre a cultura material. E a outra coisa é que você vai colocando, né, até mencionar claramente a ideia do excepcional normal em relação a essa, se eu prestei bem atenção, a essa mulher, né, a dona Flor aí. Mas eu queria que você comentasse um pouco se essa excepcionalidade normal dela é pela biblioteca ou se a atuação dela, né, e outras práticas dela também indicariam essa posição singular. Que claro, né, aí tem uma coisa bem diferente, que é a suposta reunião de duas bibliotecas por causa da trajetória de vida, né, da pessoa, e de posses razoáveis, mas que a gente vem vindo também na historiografia, que nem sempre essa atuação feminina, né, a Kelly, por exemplo, que se debruçou muito sobre isso, é tão excepcional assim, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigada e parabéns aí pela sua pesquisa. Álvaro, vamos fazer a rodada de 3 perguntas. Mais alguém quer fazer uma pergunta ou um comentário? Depois o Álvaro. Bom, vai falando, Álvaro. Se alguém se manifestar, a gente abre ainda, senão a Cláudia responde. Está sem microfone, Álvaro. Parabenizar a Cláudia pela apresentação. É curioso, assim, porque eu conheço esses personagens, né? Você citou meu mestrado, mas no doutorado eu estudei todos eles, né? E contando a história de cada um, né? Tanto do Manuel Braz Ferreira como do Antônio da Silva Souza, e mais outros 6 advogados de Mariana e 4 de Ouro Preto, né? Então, a estrutura é muito similar àquilo que está ali descrito na dissertação, que virou livro, né? E daí eu fiquei pensando uma série de coisas, Cláudia, assim, coisas para te contar. Essa coisa da Universidade de Coimbra, agora mesmo estava tentando fazer uma busca e não estava conseguindo também. Eu desaprendi como é que se faz mesmo. Mas eu já tinha conseguido, em 2020, no início de 2020, fazer buscas ali para a Universidade de Coimbra e ter informações sobre advogados, professores, né, e algumas coisas, alguns personagens que estudaram lá na Universidade de Coimbra, né. Agora desaprendi, tentei fazer rapidamente aqui, não consegui. Né? A mesma dificuldade que você encontrou, eu acho que eu estou encontrando aqui também. Não sei se o sistema mudou, a gente tem que tentar mais um pouquinho, mas seria muito bacana, assim, seguir essa trajetória do Manuel Braz Ferreira, filho, né? Eu não fiz isso. Uma outra coisa que eu achei muito legal foi a comparação das bibliotecas, né? Do Manuel Braz Ferreira e do Antônio da Silva Souza, né? Eu não tinha feito isso também não, mas eu acho que é muito importante, eu não me lembro exatamente se o inventário dos dois consta as partilhas dos bens. Talvez avançar para as partilhas permita você pensar um pouco essa circularidade de livros, né, entre os dois advogados, né? A história dos dois é fantástica, né?
algumas coisas dá para completar assim também de memória, né? O Manuel Braz Ferreira casa com a Antônia em 1769. Né? Então tem o registro de casamento lá dele na Cúria. Né? E tem como padrinho de casamento um outro advogado também, né? Salvo engano. O casamento do Antônio da Silva e Souza, então, é mais engraçado ainda, porque o Antônio da Silva e Souza, ele casa em segunda núpcias com a dona Leal, que é natural de Mariana, a dona Maria Leal, natural de Mariana. Ele casa em segunda núpcias com ela, e no primeiro casamento dele, com uma mulher cujo nome eu não me recordo agora, acho que Dona Rosa. Rosa Joaquina. Rosa Joaquina, ela casa grávida. Né? E ele tinha prometido casamento para uma outra moça em Coimbra. Então ele estava todo encalacrado com o juiz eclesiástico. E daí ele paga uma esmola maior ainda do que a pedida, né? Para agilizar o processo dos proclamas, e casa com ela à noite, que era uma irregularidade tremenda, porque talvez para ocultar a gravidez da Rosa Joaquina, né? Mas ele casa com ela à noite. Então, para talvez diminuir um pouco a repercussão desse casamento ali em Mariana, né? Então, essas histórias são fantásticas, assim. Eu fico pensando que quando você falou ali, é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que você pode me ajudar a resolver também. Quando você fala aqui no Manuel Braz Ferreira, tinha aquela casa que a gente conhece como a casa setecentista, e tinha vizinhos da direita e vizinhos da esquerda. Mas quando você vê a foto da casa setecentista, primeiro a gente tem que perceber o que é direita e o que é esquerda para eles. Isso é uma questão muito importante. Quando você vê a 10ª predial, o lado direito, né, o lado direito do largo da Sé, seria, então, como você estivesse chegando na Sé, não como se tivesse acesso às costas e indo pela rua direita. Então, essa indicação já dá uma solução para um monte de questões, que é saber aonde é o lado direito, aonde é o lado esquerdo do avaliador para as 10ª prediais. Né? E quando você olha na casa, né, o lado direito da casa, de frente para a casa, o lado direito da casa tem casa. O lado esquerdo da casa não tem casa. É a igreja. É a igreja. Aí no inventário aparece a igreja? Não, no inventário aparece assim, uma morada de casas sobradadas, cobertas de telhas, citas na rua direita dessa cidade, em frente ao Largo da Sé, com seu quintal. Aí vem aqui, partem, ele não fala direita, partem com casas de Alfério Francisco de Araújo e com uma casa de um patrimônio. Então, esse de um patrimônio pode ser do patrimônio da igreja. Pode ser. Que depois deixou de um existir. Patrimônio. Isso. Pode ser que depois deixou de existir. Porque, de fato, eu estava encalacrado com isso aí, vendo as 10ª prediais, e tem outros registros na casa de no arquivo da Casa de Câmara, na Casa de Câmara de Mariana, que é o histórico da Casa de Câmara de Mariana. Tem outros registros de 10º prediais. Ainda tem também os livros de fóros, né, que daí pega a metade do século XVIII. Os livros de fóros foram trabalhados por um orientando meu, Técio Veloso, né, e está sendo trabalhado agora pela Cláudia Damasceno Fonseca. Então, inclusive, a gente vai lançar um livro aí, eu, Cláudia e Francisco, e tem um texto dela que vai tratar um pouco desse assunto aí, dos patrimônios de Mariana. Deve sair agora, dia 11 de novembro, lançado. Então, tem uma... Aí, ó, o Cláudio está ajudando a gente aí. Tem uma série de coisas para a gente pensar. Essa coisa do patrimônio ajudou bastante. Oi, Cláudio? O catálogo de alunos de Coimbra, ele está funcionando lentamente com essa... Vê se você encontra o Manuel Braz aí. Cláudio, trabalha aí para a gente, vê se... Agora estou curioso. Isso é para aluno de educação científica. Ideia muito boa. Eu tenho uma suposição que ele tenha ficado em Portugal, porque eu perdi o rastro dele, né? É bem provável. Eu também não encontro ele, não. Em razão dessas propriedades. Interessante também ir atrás dessa documentação, talvez em Portugal, dessas propriedades, nos cartórios, não sei.
fazer uma busca disso com a documentação em Portugal também. Talvez fosse interessante, né? Nos cartórios. Não sei como que funciona isso lá. O Hilton deu uma sugestão boa aqui, que é no chat, caminho possível para levantar informações mais detalhadas é buscar possível processo de habilitação à Ordem de Cristo. Costuma trazer muitos dados sobre o proponente. Eles não pediram. Eu procurei. Não pediram. Então, quem pediu foi o Cláudio Manuel da Costa, né? O Cláudio Manuel da Costa pede na primeira vez, na segunda ele leva, né? A primeira vez ele não consegue. Então, deles não tem nada com relação à habilitação da Ordem de Cristo. Eu dei uma pesquisada, assim, há muito tempo atrás. Mas vale a pena rever, né? Sim. Não custa ver. Eu tenho aqui a listagem, né? Como eu falei, eu coloquei no Excel e depois fiz o entrecruzamento, né? Eu encontrei 70% da biblioteca, mais ou menos, né? Mais de 50%, 70% da biblioteca do Brás, junto com a biblioteca, né? Do Antônio. E aí, depois aí eu te peço aí até uma ajuda também para decodificar um pouco isso, né? Sei que trabalho tanto com esses indivíduos. E me chamou muito, assim, eu descobri a pesquisa é isso, né? Você vai pesquisando e me chamou quando, em 2018, nós tivemos uma conversa, inclusive na casa lá setecentista, eu tinha pouco intimidade, né, com esses nomes, e me chamou a atenção porque ela manda, né, pede pessoalmente numa petição lá para que sejam esses dois Antônios, e um deles é o Antônio da Silva e Souza. E aí atiçou essas... Bom, vou ver se eu acho o inventário deles, né? Quando eu acho o inventário do Antônio Silva, o nome dela está lá. Fiquei, poxa, mas ele casou com ela? E aí me chamou... Aí eu fiquei pensando, e a biblioteca, né? Aí eu leio o testamento do Manuel Braz, vejo que ele deserdou, entre aspas, né? E o filho, não é que deserdou, ele fala que era para descontar a colação, né? O Álvaro, que trabalha bastante disso, sabe, a colação é uma doação que os pais fazem em vida aos filhos, e depois essa colação, né, consta lá no inventário. E ele fala isso, né, que ele tinha gastado mais de 2 contos de réis e várias remessas, como eu mostrei para vocês. Quer dizer, ele foi alimentando, né, com dinheiro aí a estadia do filho, né, em Coimbra. Inclusive, essa informação... Desculpa, Cláudia. Pode continuar. São propriedades, eu olhei depois, muito próximas, né? Essa freguesia é muito próxima de Coimbra, né? Então devia ficar lá nessas propriedades e, né, ir para Coimbra supostamente estudar ou não, né? Parece que não. Pode ser que ele tenha feito isso, né? Mas era interessante a gente ver quanto que custava a vida de um estudante na Universidade de Coimbra, né? Ao longo do curso, né? A gente tem uma ideia que é algo em torno de 2 contos de réis, é um valor... Olha, que interessante! É um valor absurdo, né? Eu não sabia. Ele fala isso, 1 conto, 900 e alguma coisa, mais as remessas que fui fazendo ao longo da vida. Então, é interessante também pensar um pouco, já dialogando aqui com a Thaís, dizer, que mulher é essa, né? Eu chamei de Dona Leal, Dona e seus 2 maridos. No testamento, ele faz elogios a ela, né? Exatamente, por ela ser tão leal, né? Ele não usa essa palavra leal, que é o sobrenome dela, por ela ser tão boa, não sei, né? Tá aqui, e confiável, enfim, ele faz vários elogios a ela e pede para que ela, né, deixe o filho, que ela esqueça da existência dele, né? Havia ali uma mágoa bem profunda entre pai e filho ali, né? E depois ela aparece no inventário indicando esses avaliadores, pessoalmente. Ela faz, isso não é comum. Quem indica os avaliadores é o próprio, dentro do próprio trâmite do inventário. E passa-se 1 ano sem avaliar a biblioteca. Isso que me chamou a atenção também. Quer dizer, os objetos da casa, os imóveis são avaliados e a biblioteca fica lá. Aí ela fala, olha, tem que avaliar os livros. Então, eu indico fulano e fulano, né? É difícil, né, Thaís, a gente percorrer um pouco essas... Álvaro, não sei se eu respondi todas as suas questões, assim... Não, mais comentários, né? Para a gente trocar ideia e estabelecemos aqui de novo o vínculo, né? Isso. Queria agradecer aqui pessoalmente a conversa que eu tive com o Álvaro, foi bastante esclarecedora, foi uma indicação do Cláudio também, que eu não o conhecia pessoalmente, então foi muito bom aquela conversa, me abriu bastante ali
possibilidades. Voltando aqui às questões da Thais, são questões difíceis de percorrer, né, os vestígios dessas mulheres. Então, eu tenho essa indicação no inventário dele, do Brás, né, como ela era uma pessoa bondosa, não sei, vários elogios, né? O fato dela ter indicado pessoalmente, isso não é comum, né? Ou seja, ela tinha uma relação com esses indivíduos. E é um pouco isso que eu tenho, né? Eu precisaria achar o inventário dela, se eu achasse. Isso não está no cartório de primeiro ofício, Álvaro, nem no segundo ofício. Eu não consegui localizar a dona Leal, né? A dona Antônia da Silva Leal. Então, é um pouco isso. Talvez ir para os registros de casamento, batismo e morte, ver, né, se ela aparece por ali. Mas eu acho mais difícil, né? O que a gente tem mesmo, a história dessas mulheres é meio subliminar, né? É meio que nas entrelinhas, melhor dizendo, né? Dessa documentação que se refere a um patrimônio, né, dos seus maridos. Em relação aos cacos de louças, né, essa arqueologia, eu pesquisando lá na Casa Setecentista, eles me apresentaram um armário com todo esse material que foi coletado, né, em 2006. Tem assim, são 2 armários gigantescos com esses cacos, né, e tem também bastante utensílios de metal também. E esse material, ele foi parcialmente estudado pela Maria Cristina Seabra, né, que vocês todos conhecem aí. E eu entrei em contato com ela para se eu pudesse ter acesso ao relatório e tudo, e não consegui, né? O relatório que esse projeto elaborou, ela disse que isso estava com uma outra pessoa, eu não consegui localizar, a pessoa acabou não me respondendo. Eu preciso também ter acesso a esse relatório, né? Porque o que no meu pouco conhecimento de utensílios domésticos, eu consigo identificar ali as louças inglesas, né, os cacos que pertencem a uma louça inglesa, a louça indiana, que me interessa bastante, né, em razão desse trabalho que eu venho fazendo, com os mapas de navios que trazem essas mercadorias. Eu tenho analisado os mapas dos navios que saem de Goa e vêm direto para o Brasil, um comércio direto, né, que não passa pela metrópole, né? Um pouco dessa historiografia que a gente vem, né, que vem se debruçando sobre essas relações diretas entre as colônias, né? Então, começou com Luiz Felipe de Alencastro, pensando, né, nessa que não há Brasil sem Angola, e agora o Roquinaldo Ferreira, o Luiz Antunes, que é um português, tem observado, né, esse comércio entre as colônias, né, de brasileiros ou portugueses aqui, que estabeleciam, inclusive, relações de casamento com as goesas. Né? Então, eu tenho trabalhado um pouco nesse sentido, e os cacos eu preciso decifrá-los, né, com a ajuda do arqueólogo. Então, eu estou também nesse momento aí, que é fundamental. Né? Cláudia, permite mais uma informação. A arqueóloga que fez o trabalho chama Lenice Baeta, e tem uma monografia sobre esses cacos, principalmente com relação à cerâmica saramenha. Isso, a cerâmica saramenha, que é feita aqui perto de Ouro Preto, tem um trabalho, uma monografia, está disponível lá no site do LPH, da UFOP. Como que chama, Álvaro? Eu acho que o nome da autora é Patrícia, mas eu não me lembro o sobrenome. E não me lembro a data, não me lembro muito bem. Tá, assim. Eu vou atrás. Mas é um trabalho muito bom, de pesquisa. Porque a Cristina Seabra, ela é arquiteta, né? Então ela deve ter participado da equipe, porque ela nem é funcionária do IFAM, né? Ela era uma contratada, assim. Hoje nem mais, ela está em Tiradentes e ela trabalha de forma autônoma. E provavelmente ela estava na equipe, mas ela é arquiteta, ela não é arqueóloga. Agora, eu não sei, né, Álvaro, você conhece mais a área, se é lá em Mariana, no escritório lá da Casa Setecentista, ou se é via Museu da Inconfidência, né?
ou se esses relatórios vieram para a sede da superintendência em Belo Horizonte, porque é muito possível também. Talvez pode estar pode estar na superintendência aqui em Belo Horizonte. Então, talvez seja um caminho. Agora, sobre as mulheres, né, quer dizer, não estou falando dessa especificamente, mas esse é um problema metodológico, né, um problema de pesquisa, né, metodológico, que eu falo do ponto de vista da metodologia prática da pesquisa, que é quando a gente empaca e a gente não sabe para onde é que a pessoa foi. Porque tanto os documentos relativos a alguns indivíduos que a gente procura rastrear podem ter desaparecido, quanto essa pessoa pode ter se mudado para um outro lugar. Né? A suspeita que você tem dele ter ficado em Portugal, ou de ela ter se mudado para uma outra comarca, e de repente, né, não é lá, nem nos documentos que estão na Casa Setecentista, nem na Casa do Pilar, né, nem lá no Museu da Inconfidência, ou mesmo na sede mariana, pode ser em outra comarca. Tem essas situações que, né, dificultam a pesquisa para esse tipo de documento, que é o documento cartorial, né, o inventário, o testamento, que conforme a localidade onde a pessoa faleceu, esses documentos estão lá ou cá, se é que eles ainda existem. Então, acho que essa também, né, Álvaro, é uma questão a considerar, e para nós acaba dificultando, porque você tem que se deslocar para poder procurar isso, né, e ficar imaginando para onde é que essa pessoa foi. Né? A gente sabe quais são as comarcas aqui, mas Sim. Eu, por exemplo, estou com vários professores régios empacados, porque é lá do Cerro Frio, e eu não consigo, a documentação lá ainda não está disponível direito. Então, a gente assim, perde o rastro dele. Perde o rastro. Como diz o Ginsburg. Eu tenho mais informação para passar. Opa, por favor. Desculpa. Eu perguntando o nome completo da Dona Flor. É Antônia da Silva, Antônia Luísa, ela tem um sobrenome, Antônia Luísa da Silva Leal. E ela pergunta se você já tentou em Vila Rica também procurar. Não procurei em Vila Rica. Quem está perguntando, Cláudia? Desculpa. Kelly. Sou eu, Cláudia, que de manhã não tenho condição de abrir a câmera. Tranquila, querida. Estou com a minha filha aqui também. Mas fique à vontade. Desculpa, eu estive na casa do Pilar procurando outras coisas, né? E como eu moro em Londrina, eu sou mineira, pessoal. Eu sou de Belo Horizonte, sou formada na UFMG e saí, né, de lá para fazer mestrado, doutorado e nunca efetivamente voltei para morar. Mas eu saí de Minas, mas Minas não saiu de mim. Então, propositalmente, eu fico estudando Minas só para ir para Minas, né? Mas eu estou em Londrina, no Paraná. Então, o fato desse projeto maravilhoso, né, da Universidade de Viçosa ter disponibilizado os inventários me permitiu, né, sair do século XIX para o século XVIII, né, e estudar Mariana, Ouro Preto, que são regiões afetivas para mim, né, da minha infância, de passeios. Então, eu estou sempre, agora vou para BH no final do ano, imagino que já tenha aberto, né, o IFAM para procurar isso que Thaís sugeriu, com certeza, esses relatórios devem estar lá. A Seabra, ela me indicou a coordenadora do projeto, que eu esqueci o nome aqui agora, mas eu não consegui falar com ela. Oi? Alenice Baeto. Exatamente, você tinha falado. Então, eu passei um e-mail, enfim, não consegui me estabelecer um contato com ela, mas com certeza esses relatórios, como Thaís bem lembrou, devem estar na instituição, né, no escritório lá. Eu perguntei, Cláudia, porque eu pesquiso Vila Rica e eu vou dar uma olhada se a Cláudia, Antônia está lá. Antônia Luísa da Silva Leal. Essa daí. E aí, eu posso te falar aqui, enquanto a gente está aqui na conversa, eu vou ver que, inclusive, eu fotografei, na época do meu doutorado, eu fotografei o catálogo de inventários de lá. Mas ele foi foto, né? Então, vai demorar um pouquinho. De qualquer forma, eu vou tentar aqui e aí eu entro em contato com você. Sim, obrigada, Kelly, vai ser muito útil. Pela data que o Álvaro passou para a gente agora, Kelly, quer dizer, ela casou em 1769. Eu encontro ela na 10ª predial em 1811, quer dizer, ela já tem aí uma certa idade. É muito provável que ela tenha morrido nessa região. Ela está morando no Sobrado, né, em 1811.
Eu só tenho a 10ª de 1811. Eu não sei se tem outras, Álvaro, disponíveis, Kelly também, que trabalha com isso, né? De outros anos, para poder tentar acompanhar. Mas é isso, né? São o Álvaro fragmentos. Começando, eu interrompi. Álvaro, desculpa. Não, tranquilo. Só mais uma informação, que eu acho que é uma informação que vai interessar também a Thaís, que envolve o Francisco de Paula Meirelles, Thaís. Ele alugava a casa da Antônia. A casa onde era a escola do Francisco Meirelles, professor de filosofia, era a casa da dona Antônia. A Antônia alugava a casa dele, para ele. Né? Na Rua Direita, Álvaro? Na Rua Direita, imagino que seja, Cláudia, porque você falou de que tem 2 casas. Isso, exatamente. Na Rua Direita, né? Isso que eu ia complementar. Na 10ª predial, fala exatamente do sobrado, né, com as portas e tal, e fala de uma outra casa que ela tem na Rua Direita. É a 5ª casa. O sobrado é a 6ª, e essa outra casa que provavelmente o Francisco tá, né, o professor de filosofia, né? Isso. Ele ocupa, então, é na Rua Direita também, próximo. Bem próximo. Bem próximo. Para mim era no Largo da Sé, mas pode ser essa casa. Porque você pegando a 10ª predial de 1811, é a 4ª, como é o começo, né? Eles começam ali a contagem na Sé, então é a 4ª, 5ª e 6ª casa. Os patrimônios dela, em 1811. Bacana. Só essa curiosidade, só fiz perguntas de curiosidade, só observações curiosas, só. Nada de fundo. Ok, alguém tem mais alguma pergunta? Na verdade, eu tenho só um comentário para a Cláudia. É outra coisa, Cláudia. É a Kelly de novo. É o seguinte, você falou aí dessa questão do desconto, né? Que o pai pede que a Antônia faça, e na documentação que eu trabalho, isso é muito comum, viu? Tanto para aquelas pessoas que teve um gasto com os estudos, como, por exemplo, aqueles que assumiam o sacerdócio e que precisavam fazer aquele patrimônio para poder assumir como padre, e também o caso dos dotes, né? Os dotes entram nesse processo de desconto. Então, assim, é uma coisa bastante comum. E a outra coisa que eu ia falar era sobre a questão do... não lembro aqui qual foi a outra coisa que eu guardei para falar para você, Cláudia. Vou tentar aqui, se tem mais alguém para falar de manhã, eu fico bem embrasada, gente. Vou ver aqui. Tranquilo. Depois eu vou pegar os seus trabalhos e vou dar uma olhada também. Obrigada. Eu vou deixar aqui meu e-mail, aqui, qualquer Isso coisa que eu também, queria. a gente pode ir conversando. Aqui. Vamos tocar, sim. Faz favor de deixar aí para a gente... Vou pôr aqui no chat. Em contato aí. Obrigada, Kelly. Se lembrar da outra questão, você fala. Senão a gente conversa por e-mail também. Ok. Obrigada, querida. De toda forma, tem sempre o contato através do estágio de CI. Né? Então, não tem muito... Não vou perder o rastro da Kelly. Não, vai ser bem difícil. Só olhando aqui o chat, tem a Cristiane Veiga, né? Veiga, perdão, mandou um abraço para você, depois de muitos anos, fez mestrado com você, e sair, né? Então, caso alguém não queira fazer alguma pergunta, algum comentário, não. Então, acho que a gente pode encerrar, agradecendo enormemente a Cláudia e a todos que assistiram e convidando para 14 horas de hoje a sessão de comunicação, a última sessão de comunicação do evento, né, coordenada pelo Fabrício, que vai apresentar, com práticas e estratégias educativas em Minas Setecentistas, entre famílias de escreventes de testadores, o Wilton César, que vai apresentar culturas educativas, aprendizado colonial e os modos de se governar as Minas, a Yasmin Gregório Silva, que está aqui também, vai falar sobre professores régios e particulares na capitania de Minas Gerais, práticas educativas e lugares sociais. E a Júlia, que, se eu não me engano, está aí tá assistindo agora também, vai falar sobre
e desde quando mulher lê nas Gerais. Perfil social das proprietárias e composição de bibliotecas em Mariana, né? Perfeitamente atinado com a fala da Cláudia agora. Tá? Bom, é isso, gente. Então, muitíssimo obrigado. Eu também agradeço enorme, viu, Cláudio? Cortando aí você, desculpa. Imagina. Não só o convite, mas principalmente aí o seu incentivo aí para estar se debruçando sobre os livros. Obrigada, Thaís, e a todos, o Álvaro, a todos. Obrigada. Então é isso, gente. Obrigado e até essa Até de tarde. Tchau, tchau. Tchau. Até de tarde. Tchau. Até mais.